mais do que um prazer, uma imensa honra e um privilégio estar hoje aqui conversando com professores, sobretudo num momento delicado como esse que nós estamos passando, em que a educação escolar está sofrendo todo tipo de ataque, e me deram esse tema extremamente atual, educação, democracia e fascismo, e eu pedi aproximadamente 6 meses para poder desenvolvê-lo, mas me deram apenas 40 minutos. Bom, mas eu uso sempre o meu... Aí vou para aqui para frente, como professor, eu não posso deixar de conversar com vocês. Vou colocar aqui, viu? Observem o seguinte, quando eu estou falando de educação, sobretudo com educadores, eu gosto sempre de começar com uma distinção que todo mundo que fez pedagogia ou alguma licenciatura, e eu vejo aqui muitos ex-alunos meus, né, da pós-graduação e da graduação, uma distinção que se faz entre pedagogia e educação. Eu vou começar com educação. Qualquer livro que vocês abram de filosofia da educação diz o seguinte: a pedagogia é uma teoria que informa ou que reflete sobre a educação, e a educação é uma prática social que todas as sociedades praticam, seja sob uma maneira formal, informal ou não formal, escolarizada ou não escolarizada. Todo mundo aceita isso como se fosse um ponto passivo. Eu gostaria de discordar. E vou dizer por quê. Quem leu A Caverna de Platão, o livro 7º da República, não é? Deve se lembrar daquela história de que um grupo de homens, atenção, só homens, na alegoria de Platão, só homens, estão acorrentados pelo pescoço e olhando para o fundo da caverna, como vocês estão nesse momento olhando para o fundo dessa caverna aqui. E eles veem as sombras, porque projetadas, e os sons que vêm de fora, e imaginam que aquilo que eles estão vendo aqui é a realidade. Atenção. Num determinado momento, sem que a gente saiba como, uma pessoa se liberta das suas correntes, porque eles estão acorrentados pelo pescoço e não podem virar para o outro lado. Ele se levanta, vai embora, na passagem da escuridão para a claridade, ele sente um incômodo ocular e vê lá fora as coisas reais que estão projetadas na parede do fundo da caverna, e volta para a caverna, e novamente ele tem um incômodo ocular, passando do claro para o escuro. Vai lá na frente, como eu estou aqui nesse momento, atenção, e diz, pessoal, quer dizer, ele não disse assim não, né? Até porque eu não sei grego também, mas atenção, estão vendo isso aqui que vocês estão enxergando aqui do lado de fora, aqui no fundo da caverna? Pura aparência. Ilusão, sombras. A verdadeira realidade está lá fora, mas tem um probleminha. A única pessoa que sabe disso aqui sou eu. Abre-se uma discussão, um debate caloroso e ele termina sendo assassinado. Na verdade, é uma alegoria sobre a morte de Sócrates. Sócrates não foi capaz de convencer a democracia, atenção, viu, pessoal? Não foi capaz de convencer a democracia da racionalidade dos seus argumentos. Mas vamos agora fazer uma análise um pouco mais detida dessa alegoria, porque ela tem tudo a ver com democracia, com tragédia e com educação. Primeiro, é 1,5 páginas somente essa alegoria, está lá em Platão. Primeiro, Platão não diz quem foi que acorrentou essas pessoas, nem por que elas estão acorrentadas. Mas, conhecendo Platão, ele acha que foram os políticos e, sobretudo, os sofistas que fizeram isso. Depois, ele não diz como é que uma pessoa se libertou sozinha. Eu, se tivesse dessa plateia e me libertasse sozinha, a primeira coisa que eu ia dizer, pessoal, é muito simples, basta puxar o pino. Ele não faz isso. Vai para fora da caverna. E como ele não tinha dito nada para os outros como se libertar, ele também não tinha que voltar. Deixasse que os outros descobrissem como fazê-lo. Ele volta. E, atenção, é exatamente nessa volta que se instaura a pedagogia. A pedagogia, mas não é a pedagogia como teoria da educação. É a pedagogia como nomeação da consciência do outro. O outro vai ser nomeado como
inferior. E precisa ser nomeado como inferior, embora a palavra inferior não seja muito adequada, mas eu poderia usar desqualificada, insuficiente, insatisfatória, porque sem essa nomeação da consciência do outro, eu não posso me entronizar como educador nem como pedagogo. O outro precisa ser analfabeto, o outro precisa ser improdutivo, o outro precisa ser alienado, o outro precisa ser até consciência ingênua, atenção, até o Paulo Freire entra nessa história também, consciência ingênua, o outro precisa ser inadaptado, etc, 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 mas quem sabe disso sou eu, porque se o alienado soubesse da sua própria alienação, ele já estava a caminho do seu próprio esclarecimento. Se a consciência ingênua soubesse da sua ingenuidade, ela não precisaria de criticidade. Mas eu nomeio a consciência dos outros, mas eu faço ao mesmo tempo uma promessa. E essa promessa implica numa travessia. Guardem a palavra travessia. Uma travessia em que eu sei não somente sobre a consciência, eu sei sobre a consciência de vocês aquilo que vocês ignoram. Eu sei que vocês são analfabetos porque eu não sou mais. Eu sei que vocês são alienados porque eu não sou mais. Eu sei que vocês não são críticos porque eu não sou mais, eu já atingi um outro patamar. Vejam o que é uma relação pedagógica. Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma promessa. No ponto B do nosso percurso, da nossa travessia, que será uma travessia de sacrifícios, como, por exemplo, os 40 anos do deserto do Sinai, mas, do outro lado, vocês encontrarão a terra prometida da humanização. Essa é a narrativa pedagógica, mas é preciso que vocês se deixem conduzir. E é por isso que a palavra pedagogia, vocês sabem a origem dela, não é? A origem da palavra pedagogia vem de um escravo culto, alguém letrado, que conduzia a criança das elites para a escola pela mão. Pedos, criança. Gogein, assim se escreve assim em grego, conduzir. Aquele que conduz pela mão é o pedagogo, conduz a criança. Mas num determinado momento dessa condução, a criança vai soltar a sua mão e vai caminhar sozinho. Soltar a mão, em latim se diz emancipare. Ser conduzido e depois soltar a mão para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu disse para vocês, quer dizer, não disse ainda não, mas vou dizer agora, que a pedagogia nasce no mesmo lugar e no mesmo tempo da democracia e da tragédia. A palavra tragédia, vocês sabem qual é a origem da palavra tragédia? Tá quem acertar. Eu me desfaço de todas dos meus títulos todinhos, viu, Helena? A palavra tragédia significa ode, um louvor, ao bode. Bode, bé. Por quê? O deus Dionísio é outra coisa. O deus Dionisos era representado na terra por um animal. Todos os deuses tinham uma representação animal ou vegetal. A representação do deus Dionisos era o bode. O bode que era sacrificado depois das vindimas, depois da colheita da uva, para que as entranhas do bode fossem espalhadas na terra para garantir a fertilidade. Esse bode que era sacrificado era o bode expiatório, de onde vem a palavra bode, o bode da expiação, o bode do sacrifício. E o louvor ao sacrifício do bode era a tragédia, tragos, em grego, significa bode. E ode, tragódia, o louvor. Então, a tragédia surge de uma reverência a um Deus específico.
Mas o que era a tragédia, tal como define Aristóteles? E isso tem tudo a ver com educação e tudo a ver com democracia. A tragédia, diz Aristóteles, é a passagem de um estado bom para um estado mau, de um homem acima do normal dos homens, ou seja, um aristocrata, que por ter cometido uma boa ação, vai cair numa situação de desgraça. Édipo, por exemplo, salva a cidade de Tebas, se casa com a mãe, vocês se lembram da confusão que deu, ele procurando um assassino que na verdade era ele mesmo. Pois bem, o que é que isso tem a ver com a democracia e com a educação? Esse conflito, a tragédia, na verdade, é o conflito entre aquilo que eu posso decidir por mim mesmo e aquilo que vem à roda do destino, e a roda do destino substituam pelas relações sociais, pelas condições econômicas, pelas estruturas culturais, ideológicas em que nós vivemos, e modifica o destino. Édipo poderia ter ido para qualquer lugar do mundo, Porto de Galinhas, Olinda, tal, mas ele vai logo para onde? Para o único lugar para onde ele não deveria ter ido, Tebas. A cidade de Tebas. Ora, a educação trabalha exatamente com isso. Deixem-me fazer uma referência a um autor chamado Humberto Eco, que escreveu O Nome da Rosa, e talvez alguns de vocês tenham assistido O Nome da Rosa. Humberto Eco escrevia uma crônica no jornal de Bolonha, que tinha o título La Bustina de Minerva. Uma vez ele escreve uma crônica que era a seguinte história que ele conta. Escutem. Diz ele, eu era jovem estudante da Universidade de Torino e morava na casa do estudante. Eu era pobre e morava na casa do estudante. E a casa do estudante fechava todo dia à meia-noite. Mas diz Humberto Eco, eu era um apaixonado por teatro e aonde estivesse passando uma peça eu ia assistir. Na redondeza ou na cidade e tal. Mas era obrigado a abandonar a sala de espetáculos 15, 20 minutos antes de terminar o espetáculo para poder, correndo, chegar na casa do estudante, até porque dormir ao relento no inverno europeu é fatal. E dúvidas atrozes corroeram meu espírito, diz ele nessa crônica. Será que Édipo encontrou o assassino que ele procurava? Será que o rei Lear finalmente descobriu que era Cordélia que tinha razão? Será que Álvares se curou graças à penicilina? Até o dia em que ele se encontrou com um amigo dele, chamado Paolo Fabri, que morreu recentemente, e um jornalista, e ele contou essa história, e Fabri disse para ele, então, Humberto, eu sofro da angústia inversa, porque nessa mesma época eu era bilheteiro de teatro para ganhar um trocadinho, e era obrigado a fechar a portiona depois que o último retardatário já tinha chegado, e eu, apaixonado por teatro, quando chegava, estava lá, a peça já tinha começado há 20 minutos, e estava lá, o rei Lear, meu reino por um cavalo, e por que não dão um cavalo para o rei? Aí Humberto Eco diz, então nesse caso, Paulo, nós teremos uma aposentadoria maravilhosa. Nós, todas as tardes, nós nos sentaremos nesse banco de praça e eu conto para você o início de cada peça e você me conta o final delas. E ele se pergunta, será que nós seremos felizes? Será que a vida de fato imita a arte? Essa vida em que nós entramos nela quando as cartas já foram lançadas e vamos sair dela sem saber o que vai acontecer com os outros? Perceberam? De Platão a Paulo Freire, essa crônica é o melhor resumo que eu conheço sobre o ato de educar. Eu não fui convidado nem consultado pelos meus pais para vir ao mundo. E me sacudiram no mundo que já estava estruturado antes de mim. E há uma passagem, por exemplo, em Rousseau, lá no Emílio, em que Emílio, já chateado com o governador, que é o preceptor dele, pergunta, preceptor, quando é que vai terminar a minha educação? Atenção, viu, professores? Quando é que vai terminar a minha educação? E ele nunca responde diretamente, ele diz, um gato está pronto na sua gatoeidade com 8 meses. Ele é capaz de caçar seu rato, não precisa mais de mamãe gata, né? Não precisa mais mamar, não precisa mais... Mas quando é que um homem atinge o máximo da sua humanidade? E ele reflete, Emílio, e diz, nunca. Opa! Então, nesse caso, pessoal, nós professores estamos numa profissão
e que nós nunca veremos o resultado dela. Como naquela crônica de Humberto Eco, eu, professor, e aqui começa a juntar com a democracia, quando eu entro em sala de aula, e é isso que eu estou fazendo um pouco nesse momento, nós, professor é uma estranha profissão que se coloca deliberadamente numa encruzilhada. Na verdade, numa dupla encruzilhada. Uma encruzilhada do tempo e do espaço e uma encruzilhada do tempo. Uma encruzilhada do tempo, do antes e do depois, e numa encruzilhada do espaço. Dupla encruzilhada. Toda vez que eu entro numa sala de aula, eu sempre coloco algo diante de nós, o que os latinos chamavam de inter homines esse, aquilo que está entre os homens. Se eu for um anatomista, um corpo humano, um botânico, uma planta, um professor de literatura, uma poesia, não precisa ser uma coisa concreta, pode ser algo abstrato, uma ideia, um livro. E isso que eu estou colocando entre nós será visto por cada um de vocês de uma forma muito particular. Porque vocês trazem, antes de entrar da sala de aula, vocês trazem uma leitura do mundo, como dizia Paulo Freire. Antes de fazerem a leitura de objetos propriamente escolares, vocês trazem uma leitura do mundo. Trazem uma ideologia, trazem uma cultura, trazem uma religião, trazem um ponto de vista. Mas ponto de vista não é só o ponto topográfico em que vocês estão localizados, não. É toda uma subjetividade avaliativa. E vocês vão olhar isso e dizer, eu vejo dessa forma. Ah, não, eu vejo de outra forma. Eita, ah, não. A minha religião me faz ver dessa forma. A minha posição política me faz ver... A minha cultura, a minha classe social me faz ver dessa forma. O problema é, cada um de vocês será capaz de desenvolver um ponto de vista e, ao desenvolver esse ponto de vista, tornar-se alguém. Hannah Arendt, uma autora que eu estudei durante muito tempo, ela dizia o seguinte: ninguém nasce alguém. Nós nos tornamos alguém. E aquele alguém em quem nós nos tornamos pode ser facilmente destruído, como foi o caso dos judeus durante o Holocausto e como está sendo o caso atual dos palestinos na faixa de Gaza. Mas a destruição desse alguém não é o equivalente de um genocídio. Um genocídio mata a maior quantidade de pessoas selecionadas para serem assassinadas. Mas o crime de lesa humanidade é aquele que não é pela quantidade que ele vai matar, não. É pela qualidade do que ele vai fazer. Eu não vou matar você e com isso eu elimino a humanidade, não. Eu vou primeiro eliminar o que há de humano em cada um de vocês. Vou pegar cada um de vocês e dizer, vocês não têm mais direitos civis. Judeus durante o nazismo. Vocês não têm mais nenhum direito civil. Segundo, vocês vão usar a mesma roupa, um pijama listrado. Terceiro, vocês não terão mais nome, vocês terão apenas uma tatuagem no antebraço esquerdo. E quando vocês não têm mais identidade civil, identidade psicológica, nem identidade corporal, vocês serão reduzidos a um monte de carne. E eu não terei nenhum problema moral em matar um monte de carne. É assim que funciona o fascismo, viu, pessoal? A destruição do que há de humano em cada um de nós. Pois bem, acontece que o professor entra em sala de aula e, para construir em cada um de vocês a possibilidade de que vocês adquiram um ponto de vista, e sem esse ponto de vista nenhuma democracia pode se sustentar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre democracia, se me derem mais um pouquinho de tempo. Eu coloco algo entre nós, e cada um vai ver de uma outra maneira. Mas quando eu entro em sala de aula, eu trago uma carga imensa da história. Se eu for um professor de química, eu sou um professor de história e de filosofia, eu tenho que conhecer o que foi a história antes de mim. Eu tenho que conhecer o que foi pensado, dito, criado, constituído como instituição antes de mim. E espero que meus alunos, portanto, eu tenho um tempo atrás de mim e tenho um tempo na frente de mim, que é o tempo da minha esperança, o tempo da minha utopia, que eu espero que meus alunos cheguem a ser aquilo que eles pretendem ser. E para isso eles vão precisar adquirir um ponto de vista para se tornarem
alguém. Mas, ao mesmo tempo, eu trago um espaço. Os meus alunos pequenininhos, eles vêm de um espaço doméstico, regulado por relações de natureza afetiva, familiar, amorosa. Mas eu vou entregá-los mais adiante a um espaço que não é regido por natureza afetiva. O espaço do trabalho, o espaço da cidadania, que são espaços da norma impessoal, da regra impessoal. O problema é, quando nós, portanto, o professor está o tempo todo, o professor moderno, está localizado numa dupla encruzilhada e se coloca deliberadamente e voluntariamente nessa encruzilhada e precisa estar sempre nessa encruzilhada, mas é alguém que nunca verá no que é que vai terminar o seu trabalho, como na crônica de Humberto Eco. Os meus filhos e os meus alunos serão aquilo que eu pretendi que eles fossem? Claro que eu fico muito feliz que ex-alunos meus estejam aqui, fico felicíssimos. Mas e os alunos de vocês? E os próximos? Mas, ao mesmo tempo, observem, quando o passado não exerce mais sobre nós nenhum poder de imantação, nem a autoridade religiosa, nem a autoridade política, nem a autoridade dos mais velhos exerce mais nenhum grande poder numa sociedade pós-moderna como a nossa, e quando o futuro já não é mais o lugar da realização das utopias, o que é que vai acontecer com meus filhos? Não sei. Nós que estudávamos história acreditávamos que o futuro da sociedade era uma sociedade muito mais justa, muito mais humana, sem classe, sem Estado, muito mais humanizada, em que nós tivéssemos alcançado um padrão de humanidade muito mais elevado do que nós temos ainda hoje. Então, não temos mais nenhum passado no qual nos apoiarmos, nem temos um futuro no qual acreditarmos. A família, tal como ela estava estruturada na minha época, essa não existe mais. Portanto, o espaço privado se modificou completamente e o espaço público da cidadania e do trabalho estão sendo completamente destruídos. Uberização do trabalho e manipulação das consciências cidadãs. Ora, um professor que não tem nenhum passado, nenhum futuro, nenhum espaço privado, nenhum espaço, é como se ele estivesse perdendo a sua função. E a sua função é estar o tempo todo na encruzilhada. E sem essa encruzilhada, não existe transmissão, nem de responsabilidade, mas, sobretudo, a transmissão do mundo, tal como falava Hannah Arendt. Qual é a consequência que isso tem para a democracia? Democracia. A palavra democracia, governo do povo, né? Todo mundo concorda, né? Pois está errado. Não. A origem da palavra democracia significava governo do demos. Demos era uma unidade administrativa de Atenas, tinha 11 unidades administrativas, das 11 famílias que fundaram a cidade, e era a reunião dos representantes de cada demos, portanto, só 11 pessoas, que formava a democracia. E a democracia ateniense, depois de Clístenes e depois de Péricles, a democracia ateniense nunca foi o governo do povo. Atenas, do século V, tinha 400 mil habitantes, só 40 mil participavam das decisões. E para participar das decisões tinha que ser ateniense, filho de ateniense, sexo masculino e livre. 4 exigências fundamentais, portanto, não tem nada a ver com o padrão moderno de democracia. Mas, depois da Guerra do Peloponeso, Péricles, que deu o nome ao V século, antes de Cristo, ele faz um discurso diante dos mortos e diz: estes homens que aqui deixaram suas vidas, depois da batalha do Peloponeso, contra Esparta, esses homens que aqui deixaram suas vidas, o fizeram para que uma ideia não desaparecesse. Essa ideia é a ideia da polis. A polis não é a ágora. A ágora é uma praça pública para onde a gente vai se reunir. A polis, diferentemente de um lugar para onde se vai, a polis é algo que se leva dentro de si. Uma determinada disposição do espírito para regular os conflitos humanos através da palavra argumentada. Qual é a relação que existe entre desenvolver
e adquirir uma palavra argumentada e a educação. Aí essas coisas começam a se juntar. Mas é claro que eu não posso garantir a ninguém que, mesmo que a gente tenha uma relação pedagógica democrática, nós vamos produzir democratas. O professor Jaime Ginot, um professor francês de origem judaica, foi um sobrevivente de um campo de extermínio. Em 1947, ele publica um livro em francês chamado O Professor e a Criança, em que ele começa o livro dizendo isso. Nunca esqueci dessa frase. Me perdoe um pouquinho de água. Ele diz o seguinte: eu sou um sobrevivente de um campo de extermínio, e meus olhos viram coisas que eu espero que nenhum outro homem veja. Eu vi engenheiros formados construindo câmaras de gás. Eu vi médicos formados torturando crianças. Eu vi militares formados assassinando pessoas inocentes. Eu tenho todas as razões para desconfiar da educação. Todos os nossos ditadores, genocidas, infanticidas, passaram por uma forma qualquer de educação. Assim como os nossos democratas também. Então, depositar apenas na educação a garantia de que nós teremos uma sociedade efetivamente democrática, e se as nossas relações pedagógicas forem mais horizontalizadas e menos verticalizadas, através do diálogo, pronto, a palavra diálogo. O diálogo é o contrário de monólogo, não é? Não. Dia em grego, mono em grego significa um só. Logos, a palavra ou a razão, uma só palavra, portanto uma só pessoa que fala. Mas dia em grego não significa dois ou mais, não, senão seria poli. Dia significa travessia, diáfano, diagonal, diametral, diacrônico. E o que é que nós atravessamos pela palavra? Dialogia. A travessia pela palavra ou através da palavra. Atravessamos, Paulo Freire era muito consciente disso, atravessamos as diversas significações que cada um de vocês atribui ao mundo. E cada um de vocês atribui ao mundo uma significação diferente. Adquirir o substrato semântico dessa significação é que é uma das tarefas da educação. Observe então que eu não tenho nenhuma garantia nem de que vocês serão aquilo que eu gostaria que vocês fossem. Não tenho nenhuma garantia que o futuro vai nos permitir uma melhor condição humana. Não tenho nenhuma garantia de que ao saírem daqui vocês estarão assassinando crianças ou promovendo a liberdade, a felicidade e o progresso humano. Nenhuma garantia. E, no entanto, eu não consigo sair desse lugar intermediário em que eu exerço. Porque há algo que nos ameaça nesse momento, que não é simplesmente o aparecimento de um histriônico como Hitler ou como Mussolini. Não. Para terminar, não é. Porque o fascismo não é simplesmente um líder que domina uma massa de descerebrados. Não é isso. Não é isso. Hitler, no livro dele, Mein Kampf, A Minha Luta, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: fale ao povo numa linguagem extremamente simples. Tente chegar aonde ele está. Ele não precisa vir a você. É você quem vai até ele. E como é que eu vou estar em todos os lugares? Se lembram do rádio portátil que tinha na casa da gente? Sabe quem foi que inventou isso? Os nazistas. Para que todo mundo pudesse ter, chamava-se Volksradio, rádio popular, para que todo mundo pudesse comprar por um preço baixinho, mas que todo mundo pudesse ouvir
todos os dias, às 7 horas da noite, a voz da Alemanha, Deutsche Welle. Se lembram da Voz do Brasil? Getúlio Vargas, pois é, né? Toda coincidência que é um desastre, viu? Para que a voz da Alemanha, ou seja, a voz de Hitler, chegasse a todo mundo. Só que nós não precisamos mais, pessoal, de rádio em casa. Nós levamos o nosso ditador dentro do bolso. No século XVII, comecinho do século XVII, um rapaz de 26 anos escreveu um livro, 23 anos escreveu um livro que marcou. O livro chama-se O Discurso da Servidão Voluntária. Ele chamava-se Etienne, deixa eu anotar aqui o nome dele. De la Boétie. Etienne de la Boétie, amigo de Montaigne e tal. E ele diz, o Uno, ele chama o tirano de o Uno. Todo mundo nessa época, como Maquiavel, por exemplo, está se perguntando como é que o príncipe pode manter o poder. Quem é que ele tem que evitar? Quem é que ele tem que assassinar? Quem é que ele tem que trazer para perto? O príncipe. Mas ele está preocupado com o contrário. Por que que nós aceitamos a dominação do príncipe? Do príncipe, entendam, o príncipe, o tirano, o ditador, o Führer. Por que nós aceitamos isso? Porque algo foi depositado em nós. O tirano é alguém que mexe exatamente com aquilo que foi reprimido pela cultura. Para que a gente possa produzir cultura e produzir civilização, basta ter lido Mal-Estar na Civilização de Freud, que vocês percebem que, sem uma certa repressão aos nossos instintos, às nossas pulsões libidinais, se eu fosse só pulsão, se eu fosse só princípio do prazer, na primeira contrariedade que eu tivesse aqui, eu matava. Eu estaria tranquilamente, porque eu não teria sentido de culpa. A culpa só vem com a repressão. Pois bem, a partir disso, observe o seguinte, é que as coisas que foram reprimidas, a minha pulsão de morte, o meu desejo de me satisfazer em qualquer situação, minha busca da felicidade independente dos outros. Quais são as 3 ameaças da nossa felicidade? Freud se pergunta, o que é que todos os homens querem? Eles, ser felizes. Resposta, ser felizes. Sim, mas o que é que impede a felicidade? 3 coisas só. O mundo em que eu vivo, os outros e eu mesmo. Só. Ou seja, eu nunca serei feliz, na concepção de Freud. Por quê? Porque uma cultura, uma civilização, me ordenou que eu agisse dessa forma, que eu respeitasse os outros, que eu não matasse, que eu não vilipendiasse, que eu não assassinasse, que eu não roubasse, e assim por diante. Tive que reprimir. O problema é que, na democracia, numa verdadeira democracia, aquelas forças que foram reprimidas pela civilização liberal democrática, começaram a aparecer. E começaram a aparecer sob a forma de movimentos identitários, de movimentos culturais. Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, dizia, quando eu ouço a palavra cultura, eu tenho vontade de sacar a pistola. Hoje, quando a gente ouve a palavra cultura, cada um saca a sua cultura. A minha cultura particular, a minha cultura negra, a minha cultura étnica, a minha cultura de gênero. E foi exatamente a emergência excelente e legítima das reivindicações culturais, que se transformam também em reivindicações identitárias, reprimidas e, sobretudo, oprimidas, que a democracia permitiu que elas aparecessem. Mas, ao permitir que elas aparecessem, os setores mais conservadores da sociedade e aqueles que formam o campo de aragem do fascismo disseram, mas assim a ordem tradicional foi rompida, a família foi rompida, as relações conjugais foram rompidas, as relações de pai e filho foram rompidas, as relações pedagógicas não têm mais respeito pela autoridade, logo, voltemos ao mundo anterior ao nosso, aonde, e aí cabe ao tirano fazer isso, produzir um passado harmonioso, aonde a ordem e a autoridade existiam. E como é que nós vamos nos reunir
nós vamos criar o lema da nação. Se vocês são nacionalistas, a Alemanha está acima de tudo. O lema do nazismo era Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. Qualquer semelhança com o Brasil acima de tudo é uma nova desgraça. Mas vamos reuni-los ou sob o signo do patriota, ou sob o signo da nação, ou sob o signo da raça pura. Como o signo da raça pura não pode ser invocado aqui no Brasil, por razões bastante elementares do nosso cruzamento e da nossa heterogeneidade racial, então vamos, os patriotas, que são aqueles que viviam ou imaginam que seus antepassados viveram numa sociedade da ordem, da disciplina, da autoridade, e por isso é que as escolas cívico-militares são um projeto da extrema-direita, para produzir, dentro das escolas, subjetividades capazes de dizer: aceito a minha subserviência voluntariamente, porque o meu dono não está aí fora. O meu opressor, lembrem-se de Paulo Freire, o meu opressor não está aí fora, porque senão era muito fácil. Bastava eu matá-lo, eu estava livre. O problema é que todo opressor se instala no interior de cada oprimido. Paulo Freire usava a expressão hospeda. O oprimido hospeda o seu professor. Vê como ele, fala como ele, descreve o mundo como ele, sente como ele e age como ele. Numa pirâmide da tirania, o líder projeta sua imagem até a base da pirâmide. E cada um olha para cima e diz: ó líder. E olha para baixo e diz: ó subserviente. A você eu devo toda a minha consideração. A você o salto do meu sapato. E se você não se tornar um igual a mim, será massacrado. Todo fascismo, todo fascismo precisa produzir um nós patriotas, nós alemães, nós raça pura, nós arianos, e um eles, os comunistas, os judeus, os palestinos, os identitários. Qual é a função da escola nisso, para terminar? Tentar, a duras penas, permanecer como professor nessa encruzilhada e, ao mesmo tempo, oferecer a cada um de nossos alunos a possibilidade de que eles possam desenvolver o alguém que está adormecido em cada um de nós. Somente com a emergência desse alguém é que eu adquiro um ponto de vista democrático capaz de me colocar no lugar do outro, para que o meu ponto de vista não seja o único, voltar para o meu ponto de vista e dizer: eu melhorei ouvindo o que você estava dizendo, e com isso eu posso pensar melhor, eu posso julgar melhor, eu posso finalmente decidir melhor. Se isso que eu estou chamando de melhor vai nos levar para uma sociedade sonhada, romanticamente idílica, isso eu não posso garantir a nenhum de nós, mas que nós possamos ainda assegurar um mínimo de humanidade, porque o que está em jogo nesse momento não é a nossa humanidade, é aquilo que faz com que a gente possa ainda se representar como consciência, como liberdade, como eticidade e como projeto de felicidade. O que um Estado tirânico faz é anular isso. E numa sociedade de consumo, como a nossa, do consumo patológico e individual, vocês encontrarão certamente... Marx achava que a nossa libertação viria das fábricas. Lá estava a produção, lá estava a classe operária que queria nos libertar. Fábrica não. A nossa liberdade está no shopping center, pessoal. No shopping center. Compre e realize o seu eu externamente. A marca Adidas, para terminar, eles tiraram esse lema. O lema da marca Adidas era um lema de Píndaro: seja você mesmo.
Como é que eu posso ser eu mesmo comprando um sapato Adidas que é vendido a 400 milhões de pessoas? Vocês acham que eu vou atingir a minha autenticidade humana usando um sapato Adidas? Então vocês começam a compreender que o conceito de autenticidade se compra, liberdade se compra, felicidade se compra. E é exatamente quando a gente aceita esse tipo de subserviência ao mestre, ao uno, ao tirano, ao príncipe, que nós estamos aceitando dentro da gente a condição fascista. Muito obrigado. Imensa satisfação estar aqui em Pernambuco, em Gravatá, conversar com vocês nesse grande congresso, né? Congresso importante, num momento histórico decisivo, né? Falar aqui depois do professor me complicou um pouquinho, né? E ontem eu cheguei aqui à tarde e pude ver também uma parte, né, da exposição do professor Gessé. Aí eu já vim complicado e agora, né? Mas eu vou primeiro me apresentar muito breve, porque certamente a grande maioria aqui não me conhece, tá? Meu nome é Pedro Silva Barros, eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, uma cidade chamada Mogi Mirim, e trabalho no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão do governo federal que trabalha com a formulação e avaliação de políticas públicas em diferentes áreas. E eu trabalho especificamente na área internacional, e aqui, ou lá, né, em Brasília, eu trabalho com os temas de integração regional, né? Mas hoje a gente vai tratar aqui dos temas do nosso congresso: educação, democracia, soberania, justiça ambiental, né? E a mesa aqui em particular também, o tema do fascismo, que já foi muito bem abordado. Eu vou começar dizendo o que parece ser muito claro aqui para todos, mas é importante reforçar, porque o momento histórico exige. A gente está num período aqui próximo às nossas eleições, que certamente vão ser as eleições mais importantes da história do Brasil, e as nossas eleições não vão ser as mais importantes da história do Brasil só para nós brasileiros. Elas vão ser também, pelo menos para todos os latino-americanos e caribenhos, o principal processo eleitoral. Por quê? Porque a gente está num mundo com muita tensão geopolítica, está no nosso dia a dia, está na tensão dos preços do combustível, mas também está no ataque às instituições, por meios que são novos, né? Ou que são aprimorados. Isso foi tratado ontem também. E nessa eleição no Brasil, diferente de todas as demais, a gente tem um ataque aos nossos princípios constitucionais, um risco aos nossos princípios constitucionais. E é disso que eu vou falar, né? Eu vou começar a tratar aqui, né? É sempre importante a gente lembrar isso. A nossa Constituição, ela já não é tão recente, é uma Constituição relativamente sólida comparando a nossa história. A gente já tem mais de 30 anos de Constituição, quase 40, 38 esse ano, mas ela nunca esteve tão ameaçada em seus princípios, né? Então, ontem a gente viu um personagem da política brasileira em Washington, né? Pela primeira vez na história do Brasil, um candidato se lançou para uma disputa eleitoral, que não foi ontem, foi faz poucas semanas, em Dallas, no Texas, com um discurso em inglês pedindo ingerência no nosso país, que foi reafirmada ontem, né? Vocês viram um pedido para que um país externo declare como terrorismo instituições que são problemas para a nossa sociedade.
mas que a gente tem meios de enfrentar e que, se vier uma intervenção estrangeira para enfrentar, os nossos problemas graves vão ser ampliados. Né? A gente vai ser submetido e vai estar muito mais vulnerável para todos os mecanismos autoritários e de fascismo que foi apresentado muito bem pelo professor Flávio. Esse é o nosso risco. Né? Então, vou relembrar algum. Lá na nossa Constituição, a gente abre a Constituição, um dos primeiros artigos, o 4º, trata dos nossos princípios de política externa, os nossos princípios de relações internacionais, que é a área que eu estudo, trabalho e ensino também, né? Eu não falei aqui no início, mas eu sou professor também há mais de 20 anos. Eu era professor há 20 anos, em 2006 eu era professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E trabalhava com esses temas, ensinava economia e relações internacionais. E hoje eu leciono no Instituto Rio Branco, que formam os nossos diplomatas. Lá tem uma disciplina que chama um curso Integração Regional, que é o que eu trato. Mas vamos lá, os princípios constitucionais, um deles que a gente defende como país, a autodeterminação dos povos. Então, a não subordinação de um povo a uma ordem estrangeira, ou a um mandato estrangeiro, ou a um líder estrangeiro. Cada povo deve decidir. Não necessariamente a decisão é a melhor, mas no longo prazo, para a estabilidade entre as nações, é muito importante que cada povo possa decidir. E na nossa história, como civilização, isso é muito novo. Tem menos de 200 anos a autodeterminação dos povos. Um dos marcos que definiu esse princípio foi num congresso, um embrião, né? Foi num congresso, desculpa, agora melhor, num congresso que foi feito no Panamá em 1826, ou seja, há 200 anos exatamente, liderado por Simão Bolívar, o herói líder da independência de vários dos nossos países vizinhos, né? Da Venezuela, da Colômbia, do Panamá, do Equador, da Bolívia, do Peru. Lá ele reuniu lideranças novas, né, dos países que se tornavam independentes, e um dos princípios foi esse, a autodeterminação. Tem um outro princípio que é muito importante no mundo em guerra que estamos, que é a solução pacífica dos conflitos. Esse é um princípio constitucional do Brasil. A gente não defende guerras, a gente participou de guerras, mas um dos grandes ativos do nosso país é que a gente não tem guerra contra nenhum outro país há mais de um século em nosso território. Isso deve ser mantido e preservado. E a gente está num mundo que vários povos sofrem as consequências da guerra. E a gente sabe que as consequências da guerra recaem principalmente para os mais pobres, para os mais desfavorecidos, e a guerra amplia as desigualdades. Se a gente tem como um princípio geral e uma dificuldade histórica diminuir as desigualdades, a gente sabe que as guerras ampliam as desigualdades. E se o mundo entrar num cenário ou num contexto de mais conflito e mais guerra, a tendência vai ser a ampliação das desigualdades entre os países e dentro de cada um dos países. Esse é um risco. Então, eu não vou enumerar todos, mas eu convido a que se leia esse artigo 4º, todos os nossos princípios, porque eles estão em risco. E tem um parágrafo único nesse artigo 4º, que é novo, que não estava presente em nossas constituições anteriores, que é que o Brasil deve buscar a integração social, econômica, cultural e política dos povos da América Latina, buscando também a construção de uma comunidade latino-americana de nações, né? Um dos grandes ativos que nós temos é
que a América do Sul, nosso entorno estratégico, os nossos vizinhos, seja uma zona de paz. E o Atlântico Sul, né, toda a nossa fronteira litorânea e a costa ocidental da África, seja uma zona de paz. Que a Antártida seja uma zona de paz em um mundo em conflito. Esse é um objetivo fundamental. Se a gente estivesse tratando da situação econômica, política do país há 20 anos, talvez passasse longe esses princípios baselares, porque ele estava dado, era um consenso social. Não existiam líderes políticos no Brasil que defendiam naquele momento que o Brasil não deveria, que o Brasil intervisse em algum outro país ou aceitasse, pedisse intervenção externa. E hoje a gente tem esse quadro, né? A gente não tinha, 20 anos atrás, a possibilidade de um presidente de um país vizinho ser sequestrado, como foi. E a reação foi muito tímida, regional, né? Então esse é um risco, é um sinal dos nossos tempos. E nessa eleição, a gente vai precisar defender a nossa Constituição, os princípios que estão lá, em especial para esse cenário externo. Por quê? Né? Então, sim. Valeu. Muito obrigado. Então, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui hoje e recebi esse cartaz. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Porque é isso que está em jogo. Assim como ontem eu já tinha recebido um outro cartaz com uma mensagem dessa fundamental aqui, que eu acho que todos têm, né? E como que se coloca essa discussão no discurso internacional que afeta um dos tópicos ali do programa desse congresso, que é a soberania, né? A gente viu no segundo semestre do ano passado uma crescente dos Estados Unidos se movimentando no Caribe, né? Atacando na retórica a Venezuela e com movimentações militares. Qual era a base do discurso dos Estados Unidos naquele momento? Na acusação ao presidente da Venezuela, que era impopular, tinha pouco respaldo internacional, né? Mas qual era a base do ataque retórico? Era o narcotráfico e o terrorismo, né? Isso é curioso. Narcotráfico e terrorismo são dois temas importantes. Para o Brasil, o narcotráfico está presente na nossa sociedade, está muito relacionado aos problemas de segurança pública, deve ser enfrentado. O terrorismo não faz parte do nosso cotidiano. O terrorismo, como o sentido, o conceito, né? Não a forma como se desvirtua esse conceito. Mas as ameaças à região e ao Brasil não são essas. As ameaças à nossa soberania não são essas. A ameaça à nossa soberania é o direito, o que está sendo ameaçado é o direito do Brasil decidir o que faz com seus recursos naturais, decidir como governa a Amazônia. Isso está em risco. Decidir qual é a nossa política sobre combustível, decidir qual é a nossa política científica e tecnológica, decidir com quem e como a gente deve estabelecer as relações internacionais. Isso está em risco, né? Está em muito risco. A doutrina nova, né, a estratégia, dois documentos importantes dos Estados Unidos, a estratégia de segurança e a estratégia de defesa, elas afirmam que as Américas, o hemisfério, lá da Groenlândia, e os Estados Unidos agora querem, né? Lá da Groenlândia até a Patagônia, não pode estabelecer relações
com a China da forma que esses países quiserem, segundo sua autodeterminação. Esse sim é um ataque à nossa soberania, né? Mas o discurso dos Estados Unidos no ano passado era de narcotráfico e terrorismo. Isso embasou juridicamente a ação que Trump fez contra Maduro, porque foi uma ação que não foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. O Congresso dos Estados Unidos, pela legislação do país, teria que aprovar uma guerra. Não aprovou. Usou-se uma desculpa, que era um processo judicial fantasiado de narcotráfico e terrorismo. Uma vez sequestrado o presidente da Venezuela, aí mudou a história. E aí aparece a realidade. O que os Estados Unidos queriam? Se apropriar dos recursos estratégicos, energéticos, petróleo, gás, minerais, ouro, minerais críticos. E, inclusive, isso foi pouco reportado, mas faz 2 semanas, os Estados Unidos levaram da Venezuela todo o estoque que o país tinha de urânio enriquecido para as pesquisas exclusivamente pacíficas. A Venezuela nunca teve um programa militar destinado à construção de bombas, etc., nuclear. Mas ela tinha um programa para uso medicinal, para pesquisa científica e tecnológica, utilizando energia nuclear. Todo o estoque de urânio foi levado da Venezuela para os Estados Unidos numa operação com o Reino Unido e a Holanda há 2 semanas. Esse é um ataque, né? Então, nós aqui no Brasil, nós temos um programa nuclear. Décadas de investimento, décadas de formação de pessoal, porque é uma tecnologia que dificilmente se transfere com todas as suas possibilidades. E a gente não pode correr o risco de entregar os nossos programas estratégicos pela vontade de um governante de plantão, né? Então, o que é fundamental? Defender a nossa Constituição. E a gente está entrando num ciclo político, num ciclo de eleições, principalmente as eleições da Colômbia agora e do Brasil, que são as mais importantes da história da América Latina. A gente tem um quadro regional de desintegração econômica, o nosso comércio intrarregional está caindo. Eu não vou detalhar aqui porque é um tema muito específico, mas tem várias publicações minhas e de outros colegas do IPEA sobre esse tema. Está caindo e, ao mesmo tempo, concomitantemente, é uma fragmentação política, tanto entre os presidentes, tanto entre os países, como dentro de cada um dos países. Então, é muito difícil, no quadro que a gente está na região, ter coesão interna para atualizar o nosso programa de integração. Essa é uma grande debilidade e que nos coloca muitos riscos, né? Porque uma região desintegrada economicamente e fragmentada politicamente, ela é muito mais vulnerável à ingerência extrarregional. E isso está em jogo, né? Os Estados Unidos interviram nas eleições de Honduras, claramente. Esses dias eu participei de uma reunião virtual com a candidata derrotada em Honduras, e o que ela contava do processo eleitoral. Honduras é um país pequeno, tem muitos migrantes, e a principal fonte de receita do país são as remessas dos hondurenhos que vivem fora, na Europa, nos Estados Unidos principalmente. Qual era a ameaça dias antes da eleição? Que se a candidata da esquerda ganhasse, o presidente Trump iria proibir as remessas para Honduras. Isso se disseminou no país.
Passada uma semana antes da eleição, outra fake news, ou outra ideia lançada pelos Estados Unidos, que se propagou no submundo das redes e abalou totalmente o processo eleitoral de uma candidata que era líder e terminou em terceiro lugar, que era que se ela ganhasse, os presentes de Natal no fim do ano, que as famílias mandam, né, os familiares que estão fora do país mandam, e para a economia e para a sociedade de Honduras é muito importante, não chegariam. Isso destruiu. Não é que as pessoas, não é que houve fraude que mudou, mas mudou os termos da disputa eleitoral a partir de uma agenda externa, né? Isso aconteceu também nas eleições legislativas da Argentina. Vocês sabem, a Argentina é governada por um presidente de ultradireita, o Milei, que tem feito um programa de ajuste fortíssimo e aumentado tremendamente as desigualdades, que os resultados sociais começam a aparecer agora. E também nas pesquisas era bastante possível que ele perdesse as eleições legislativas. O que os Estados Unidos fizeram? Disseram: a Argentina vai receber o maior pacote de ajuda econômica da história após Plano Marshall. 20 bilhões de dólares, com a ajuda do FMI e do Banco Mundial, liderado pelos Estados Unidos. Mas o Trump vai à televisão e fala: esse pacote só vai existir se o Milei tiver maioria legislativa. Muitos estavam descontentes com o Milei, mas no curto prazo, o que os argentinos pensavam? Sem esses 20 bilhões, a inflação vai disparar. Sem esses 20 milhões, o país não vai conseguir importar os insumos básicos para a sua agricultura ou para o funcionamento, enfim, os bens de consumo, etc. Diante dessa possibilidade de, no curto prazo, as pessoas acabaram, em sua maioria, não foi uma maioria esmagadora, mas uma pequena maioria, elegendo a maioria, o apoio ao governo, né? Então, a gente está em esse quadro, né? E nesse quadro, nesse contexto internacional, o nosso país foi atacado. Nosso país foi atacado com as tarifas, né? O ano passado, vocês lembram, em julho. Os Estados Unidos recuaram em relação ao tarifaço ao Brasil, em parte. Mas a gente não pode ter ilusão desse recuo. Esse recuo é tático. Se existia a possibilidade, ali poucas semanas antes da eleição, de os Estados Unidos terem um fantoche aqui governando o nosso país, haverá intervenção. E a gente tem que estar muito preparado para repelir, para dissuadir essa intervenção. E isso se faz dentro do Estado, nos ministérios, nas Forças Armadas, que depois eu vou comentar sobre isso. Isso se faz no nosso judiciário, mas isso se faz também nas ruas e no conjunto da sociedade. A gente tem que estar preparado, a gente não pode ter ilusão de que esse processo eleitoral é um processo eleitoral qualquer. Essa eleição não é eleição de prefeito de 2 anos atrás. Essa eleição também não é eleição de presidente de 2006, lá quando disputou Lula contra Alckmin. Porque naquele momento, embora tivesse um programa neoliberal que era um risco para o país, em disputa, a gente não tinha um ataque aos princípios constitucionais ou a uma ingerência externa como a gente tem hoje. E o mundo, 20 anos atrás, não era o mundo de hoje. As bases do sistema multilateral, das Nações Unidas, daquele espaço, o Conselho de Segurança, discute se pode ter uma intervenção ou não, se vai haver uma operação de paz,
se algum presidente deve ser retirado do poder, enfim, num espaço multilateral, isso está em crise, grande crise. E uma das poucas lideranças que tem legitimidade no mundo, que defende esse sistema, o sistema multilateral, que defende uma relação horizontal entre as nações, que defende a solução pacífica de controvérsias, é o Brasil e é o presidente Lula. Esse é o nosso grande ativo. Essa é uma responsabilidade, então, que nós temos para o Brasil e é uma responsabilidade que nós temos com o mundo, né? Porque o mundo está olhando o processo eleitoral na Colômbia e principalmente no Brasil. Derrotas na Colômbia e no Brasil significarão uma América Latina submissa como nunca foi, porque a gente tem um histórico colonial, 200 anos, 300 anos, 322 anos no nosso caso, de colônia. Depois a gente tem uma relação periférica com os países centrais, com a Europa, depois com os Estados Unidos, mas a gente construiu, principalmente nos últimos 90 anos, graus de autonomia. E hoje a gente pode colocar em risco toda essa construção brasileira, sul-americana, e colocando em risco a nossa região de uma subordinação absoluta aos Estados Unidos, a gente abala o frágil equilíbrio global, né? Porque a gente caminha para uma polarização grande entre as duas principais potências hoje, e a nossa posição do Brasil, a nossa posição de acordo com os princípios constitucionais, é buscar um equilíbrio muito difícil de equidistância entre os principais polos de poder, buscando ter agendas positivas com cada um deles, o que é difícil, mas deve ser uma busca permanente com os Estados Unidos, com a Europa, com a China. A nossa não está em questão aqui romper relações, guerra, isso não faz parte dos nossos princípios. E prioridade inequívoca para a integração regional. Se a gente não consegue manter essa nossa agenda histórica, que foi reforçada muito nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma e agora do presidente Lula novamente, se a gente perde nesse momento, a gente desequilibra o jogo e subordina completamente a América Latina a uma agenda de um presidente dos Estados Unidos que não é um presidente qualquer. Não é um presidente qualquer. Vocês lembram, o presidente Bolsonaro, quando foi eleito, o presidente Trump governava, mas logo ele perdeu a eleição e entrou o Biden. Quando o Biden ganhou, toda aquela política internacional do Bolsonaro teve que ser readaptada. Vocês lembram, saiu o ministro Ernesto Araújo, colocou um chanceler, que poucos devem lembrar o nome, né, o França, que era muito mais moderado, justamente porque já não era o Trump. Só que agora está o Trump lá e está um Trump potencializado, porque os Estados Unidos estão em declínio relativo. Declínio relativo. Não é que estão acabando, longe disso. Continuam sendo a principal potência tecnológica, de longe a principal potência militar. Mas a diferença para a China está diminuindo muito, mas continua sendo. Só que aí ele tem uma política que é declarada, né, que tem muito a ver com vários dos elementos colocados aqui pelo professor Flávio, mas ela é declarada como mais introspectiva, voltada para dentro, America First, né? Então ele dizia que ia ter menos guerra, que ia ter menos intervenção, mas esse declínio se acirrando
para a nossa região, para a América Latina, é muito mais agressão. Um império em declínio é um império agressivo. E um império agressivo com uma região subordinada é um desastre para os nossos povos. Em vários momentos de governos democratas nos Estados Unidos, ataque aos direitos humanos na América Latina era constrangido, não em absoluto, mas em parte. Com o governo Trump, ataque aos direitos humanos na América Latina não vão ser constrangidos, pelo contrário, vão ser estimulados. O roubo, o sequestro de líderes, o roubo dos recursos naturais vão ser o cotidiano. O desenho está colocado e talvez a nossa sociedade em seu conjunto ainda não esteja completamente consciente desse desafio. Então, o papel nesse ano, né, o nosso é também trabalhar com esses temas, recuperar a nossa Constituição, discutir os princípios basilares de um país, os conceitos de Estado, a importância do multilateralismo e as agressões externas que podem vir, né? Então, fechando esse longa discussão sobre relações internacionais, o nosso processo aqui, eu gostaria de tratar um pouco da questão socioambiental ali, né? E a justiça socioambiental, que é um outro desafio, né? Nos últimos anos, a gente conseguiu realizar no Brasil e recuperar o protagonismo do Brasil em vários espaços internacionais, né? A gente presidiu o G20 em 24. No ano passado, o Brasil presidiu o agrupamento BRICS, que é importante, muito importante no mundo de hoje, ainda que não seja um bloco monolítico, não tem institucionalidade, mas é um espaço de conversação dos mais relevantes e que colocam o Brasil num patamar que nunca esteve na relação com outros parceiros como a China, como a Rússia, como a Índia. Presidimos esse espaço e também a COP30, né, que é um tema urgente, mas quando aparece uma guerra agora como essa do Irã, quando aparece um ataque à Venezuela, quando aparecem promessas de mais guerra no Panamá, na Groenlândia, esse tema ele parece que vai sendo esquecido. Quando a gasolina, o barril do petróleo ultrapassa $100, quando a gasolina chega em R$7, esses temas parecem esquecidos. Mas a gente tem um grande desafio em relação aos temas ambientais, climáticos e a nossa Amazônia, né? Muitas vezes, isso tem muito relação também com as nossas fronteiras amazônicas, né, que é um tema que eu trabalho diretamente. O ano passado eu estive em voltei, né, porque a todas as nossas fronteiras amazônicas, são 9.000 quilômetros de fronteira. E num processo como esse que a gente vai ter nesse ano, a gente sempre, ou melhor, a tendência é que se apresente como assim, a fronteira é um problema. A fronteira é um problema, é onde entram as armas, a fronteira é um problema porque onde entram as drogas, e a resposta fácil, populista, demagógica é fechar a fronteira, construir um muro na fronteira, que é a resposta que os Estados Unidos oferecem para o mundo. O Trump oferece para o mundo, construir um muro contra o México. E esse é um discurso e uma prática completamente descolada da nossa realidade brasileira. Nós temos 16.900 quilômetros de fronteira, 16.900. Só com a Bolívia a gente tem 3.400 quilômetros de fronteira. A nossa fronteira com a Bolívia é maior que a fronteira mais extensa do que a fronteira dos 16.900 tudo. 3.400 só com a Bolívia, que é mais do que a fronteira dos Estados Unidos com o México, que com todo o aparato de repressão, com toda a tecnologia, com todo o pessoal, os Estados Unidos não conseguem controlar em absoluto. É uma ilusão a gente achar que fechar a fronteira... Primeiro que a gente não existe
Em alguns estados do Brasil, como o Amapá ou o Acre, se a gente colocar cada brasileiro em 1 metro de fronteira, cada brasileiro que vive nesses estados em 1 metro de fronteira, é insuficiente. No Amapá, a gente tem mais metros de fronteira do que brasileiros que vivem lá, do que amapaenses. É uma ilusão fechar a fronteira. É um discurso fácil, mas a gente não vai ter segurança. Isso que eu vou falar para a fronteira vale para todo o nosso país. A gente não vai ter segurança sem desenvolvimento. E, evidentemente, a gente não vai ter desenvolvimento sem segurança. É um binômio, tem que trabalhar junto. A gente não pode excluir um para tentar resolver o outro. Sem desenvolvimento, a gente não vai resolver a questão da segurança. E sem segurança, a gente não vai resolver a questão do desenvolvimento. Isso vale para os desafios amazônicos. Na Amazônia, a gente tem tem milhões de brasileiros que vivem lá, mais de 20 milhões na Amazônia Legal. A gente está vivendo um fenômeno que tem muito a ver com a educação lá. Né? Um dos programas mais graves do Brasil, no médio prazo, um dos desafios maiores nossos, é que a gente tem metade da população pobre. Mas, da população brasileira que está na escola, 70% é pobre, por questões demográficas, etárias e de distribuição de renda mesmo no nosso país. As famílias ricas têm menos filhos, as pobres têm mais. Então, daqui 25 anos ou 20 anos, 70% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho tiveram um processo na educação básica, na educação fundamental, como pobres. Né? E na Amazônia, esse quadro é ainda mais mais desigual e mais desafiador. E nos municípios do interior da Amazônia, mais ainda. E a gente, às vezes, enfrenta um falso dilema que é entre infraestrutura e sustentabilidade. E a infraestrutura, pela forma como ela foi construída nos anos 50, 60, que ali a estrada, o objetivo da estrada era gerar desmatamento. Esse era o objetivo, ela era pensada para isso. Mas negar o acesso à infraestrutura, que é fundamental para a saúde, que é fundamental para a educação, é um desastre para a nossa Amazônia. E o que a gente tem hoje, concretamente? Os municípios do interior da Amazônia, os jovens estão todos saindo. E a gente tem um quadro que é desastroso para o Brasil, que as 2 maiores cidades amazônicas, Belém e Manaus, são as 2 capitais mais favelizadas do país. E boa parte disso é a dificuldade que a gente tem de garantir vida digna aos brasileiros que vivem na Amazônia. E vida digna inclui acesso à comunicação, inclui acesso a transporte e inclui acesso à energia. E hoje a gente tem condições de oferecer transporte, energia e comunicação com infraestruturas adaptadas às condições e necessidades da floresta. Isso é justiça ambiental. Justiça ambiental não pode ser o congelamento das relações de poder ou o congelamento de qualquer intervenção humana na Amazônia. O congelamento de qualquer intervenção humana na Amazônia vai significar, no contexto geopolítico, o congelamento das desigualdades entre os países. Né? Então, esse é o nosso desafio. E, claro, se a gente for ser pautado na agenda ambiental de fora para dentro, a preocupação legítima da maior parte do mundo é com um clima global. Mas a gente tem que equilibrar isso com as pessoas que lá vivem. E a gente não vai fazer isso isolado dos vizinhos. Né? A gente tem que construir isso junto com a Colômbia, com a Venezuela, com o Equador, com a Guiana, com o Suriname e com os outros países amazônicos. E a gente não vai fazer isso tratando os vizinhos como uma ameaça.
ou vem dos vizinhos só como origem de drogas, etc. Porque o que vale para o Brasil, vale para os vizinhos da Amazônia. A Amazônia do Brasil e dos países vizinhos são mais pobres do que a média dos seus países. Tem índices de desenvolvimento humano mais baixos. E quanto mais perto da fronteira, pior. Mas a gente tem que pensar esses espaços como espaços articuladores e desenvolvimento da bioeconomia. Mas para o desenvolvimento da bioeconomia, né, da sociobioeconomia, da produção compatível com a floresta, a gente precisa de acesso à energia, acesso a transporte e acesso à comunicação adequado. Não tem como processar uma fruta e congelá-la se não tem energia. Se não consegue distribuir, ela não vai chegar nos principais mercados do Brasil e fora. Então, esses são alguns desafios. E tem instrumentos que estão colocados, eu não sei se já está terminando o meu tempo, está quase, né? É que sumiu aqui o cronômetro. Apareceu. Isso. Terminou. Então, eu só vou um último ponto, que a gente tem alguns acordos, e a gente acabou de assinar um acordo com a União Europeia. E eu vou falar 2 ou 3 minutos só sobre isso, tá bem? Porque ele traz várias reflexões que tem que ser muito aprofundadas. A gente assinou um acordo que é muito importante num mundo tenso como estamos, com aquele princípio nosso, que é o nosso maior valor, que é manter a região como uma zona de paz. É muito importante esse acordo, para manter a Argentina no Mercosul. Tá? Mas esse acordo, ele tem vários riscos também para o Brasil, que eu acho que a nossa sociedade não teve maturidade suficiente para discuti-los. É curioso que num país tão polarizado, esse acordo foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional. Nenhum deputado ou senador foi contra. O que poderia ser ótimo, e pode ser que seja, mas como aqui estamos num espaço com professores, eu acho que cabe essa reflexão. Por quê? E o que a gente poderia ter discutido e não discutiu? E um dos elementos que eu coloco em discussão, que tem muito a ver com a justiça socioambiental, é o CBAM, que é uma compensação ou um cálculo sobre o carbono emitido na produção. O que a Europa pode fazer com esse instrumento? Ela vai dizer que os produtos brasileiros que poderiam entrar na Europa, que são os mais competitivos, que é o que a gente ganharia de mercado, que é o que levou a essa unanimidade legislativa, eles foram, na verdade, ou eles são competitivos porque o Brasil não respeitou o meio ambiente. Então, eles, por séculos, por décadas, e construíram seu parque industrial com uma emissão absurda de carbono. Elevou a temperatura global. E agora eles querem que a conta disso fique principalmente com os países que não emitiram. Então, é uma espécie de neocolonialismo verde que o Brasil e os países da região têm que estar muito atentos. E a nossa sociedade tem que estar preparada para isso. E a discussão ambiental, bem contra o mal, qualquer ação humana é nefasta, a Amazônia deve ser um santuário intocado, essa discussão nos prejudica muito nas relações internacionais. E, contraditoriamente ao que poderia ser, ela agrava os problemas ambientais. Porque uma Amazônia sem desenvolvimento, uma Amazônia sem o Estado presente, ela é o território da ação predatória, da mineração ilegal, do desmatamento. A gente tem todas as condições hoje tecnológicas, de pessoal, do pessoal que vive na Amazônia, do pessoal que está fora da Amazônia nas universidades, do Estado brasileiro, de conseguir planejar e atuar na Amazônia para compatibilizar vida digna para os brasileiros que vivem lá com a floresta em pé.